Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nesta aula nós vamos aprender um pouquinho sobre o arquivo functions.php e nós vamos entender como é que nós carregamos as nossas folhas de estilo, os nossos scripts dentro de um tema WordPress. Na aula passada nós apenas começamos esse trabalho de criação do layout, dividindo o nosso index.php em 3, criamos o nosso cabeçalho aqui, criamos também o nosso rodapé e deixamos a nossa área dinâmica aqui com as funçõezinhas que chamam o rodapé e o cabeçalho. Nessa aula, para começar, nós vamos apenas fazer uma marcação desses pontos aqui para a gente conseguir estilizar mais tarde. Então vamos começar aqui pelo header. Vamos marcar aqui, por exemplo, redes sociais. Vamos marcar aqui pesquisa. Logo. Menu. Nós vamos colocar aqui menu principal. Vamos salvar isso aqui. Vamos para o nosso index. Slide, serviços, e aqui no meio tem a barra lateral, notícias, o mapa, salvamos e no rodapé vamos colocar aqui um parágrafo, com o nome de rodapé. Muito bem. Normalmente, para chamar uma folha de estilo, em um HTML puro, a gente vai simplesmente criar uma pastinha, né, de CSS e organizar o nosso arquivo lá dentro. Para o nosso tema WordPress, nós vamos fazer isso dentro da pasta curso, que é a nossa pasta de tema. Então vamos criar aqui uma nova pasta chamada CSS. Vamos já criar também um aqui para o nosso JavaScript chamado JS. Dentro do CSS eu vou criar um arquivo e vou salvar e chamar ele de template.css. JavaScript não vamos criar nada por enquanto, porque é a mesma regra que eu vou mostrar para vocês pro CSS vai ser mais ou menos parecida para o JavaScript, certo? Existem várias formas de você carregar uma folha de estilo dentro do WordPress, mas eu vou mostrar a forma mais recomendada pelo WordPress para fazer isso. A forma mais adequada é a gente criar um arquivo chamado functions.php dentro do nosso tema. Se vocês olharem aqui os outros temas, por exemplo, 2015, que está aberto aqui, ele tem aqui um functions.php. Dentro dele, se a gente abrir, tem várias funções do WordPress. O que é esse arquivo aqui? Esse arquivo ele serve como uma espécie de plugin. Só que, diferentemente dos plugins que servem ao site inteiro WordPress, todos os temas, um functions.php ele serve apenas ao tema que está ativo no momento. Então, tudo que eu escrever dentro desse functions.php, quando o 2015, por exemplo, estiver ativado, só vai servir para o 2015. Da mesma forma, o nosso functions.php que vamos criar vai servir apenas para o tema curso. O que esse functions.php tem? Ele pode ter a chamada dos nossos estilos, dos nossos scripts, das barras laterais que vamos criar. Ele também serve para a gente criar as nossas funções para menu, configurar as miniaturas do site, as imagens em miniatura, os formatos de posts diferentes que temos e também podemos criar nossas funções específicas e carregá-las dentro do nosso WordPress através do functions.php. Ele é um arquivo assim que serve para muita coisa, é uma mão na roda e eu adoro trabalhar com ele. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, só entrar então dentro de um functions.php de um outro tema qualquer e vocês vão entendendo melhor como funciona, certo? Por enquanto nós vamos criar o nosso aqui para carregar nossas folhas de estilos. Bom, primeiramente antes de
mostrar a função que faz isso, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês qual que é a dinâmica disso, né? Quando o site WordPress ele é carregado, quando ele entra no ar, existem alguns momentos de execução dentro do WordPress. Esses momentos de execução a gente vai chamar eles de ganchos, né? Hooks, como o WordPress diz. São momentos dentro da execução. Existe, por exemplo, o momento em que o tema inicia. Existe o momento em que as folhas de estilo ou os scripts são iniciados. Existem diversos momentos dentro do WordPress. O que a gente vai utilizar é o momento, o gancho para os scripts. A gente vai criar uma espécie de gancho, de anzol dentro do nosso functions.php. Para quando esse momento da execução vier ao ar, nós jogamos o nosso anzol e conseguimos fazer a nossa função ser carregada pelo WordPress. Então vamos criar nossa função aqui que vai fazer o nosso CSS ser carregado. Vamos aqui para o nosso, vamos criar um functions.php dentro da pasta curso. Então, novo arquivo, functions.php, tem que ter esse nome porque o WordPress vai identificar já com esse nome específico, já vai carregar para a gente. Dentro dele aqui, vamos abrir o PHP, né? Na verdade não precisa nem fechar aqui, é só abrir. E vamos criar uma função mesmo PHP, tá? Função PHP começa com function. E o nome da função a gente vai colocar como carrega scripts, vamos colocar aqui. Carrega scripts. A função do WordPress que vai fazer com que as nossas folhas de estilo sejam carregadas, sejam enfileiradas, é a WP enqueue styles. O que é WP enqueue styles? Significa enfileiramento de estilos. Quer dizer, quando essa função for lida, ela vai carregar os nossos estilos um embaixo do outro, né? Se a gente olhar depois no código, a gente vai ver que elas vão ser chamadas em fileiras, né? Uma debaixo da outra. É por isso que essa função tem esse nome. Ela tem alguns argumentos para ela funcionar. O primeiro argumento que essa função exige é o identificador. Qual é o identificador desse arquivo na fileira? Como a gente criou já um arquivo chamado template, o identificador nosso vai ser template. O segundo argumento é o argumento que chama o caminho até esse arquivo. Existe uma função do WordPress que chama todo esse caminho até chegar na pasta curso, né? Que é o caminho do template, o caminho do tema da gente. Essa função é get template directory URI. Ela vai chamar todo o caminho até esse curso aqui. O que vai faltar? Vai faltar só a gente dizer que a folha de estilo está dentro de CSS e chama-se template.css. Então a gente concatena isso aqui com a string barra CSS barra template.css. Simples assim. O terceiro argumento é se a nossa folha de estilos ela tem alguma dependência com outro arquivo. O que seria isso? Se existe alguma outra folha de estilos que tem que ser carregada antes da nossa, por exemplo, antes do template.css. Existe algum? Se existir, a gente pode colocar dentro do array. Um array assim, por exemplo, existiria uma folha de estilo chamada dados, por exemplo, que seria carregada antes de template.css. Como nós não temos aqui, a gente pode deixar só o array vazio aqui. O outro argumento que essa função precisa é da versão. Na verdade, não é obrigatório. A gente pode colocar uma versão, por exemplo, 1.0, que seria a versão da nossa folha de estilo. Ela vai ser depois concatenada junto com o nome do arquivo no nosso código. A gente vai ver isso depois. E o último argumento seria qual tipo de mídia a qual esse arquivo CSS se refere. Por exemplo, é um tipo de mídia que seria impresso?
É para impresso, print, ou seria só para tela, screen. A gente pode usar também o all, que seria para todos, a nossa folha de estilo estaria sendo usada para todos os tipos de mídia. Bom, como eu falei para vocês, existe também os ganchos. O WordPress ele não consegue carregar essa função aqui simplesmente com essa função sendo declarada deste jeito aqui, né? Ele tem que saber em qual momento que ela vai ser carregada e enganchar essa função nesse momento, né? É como se essa função fosse um anzol e ela fosse enganchar na nossa isca, né? Que vai ser o momento do WordPress. Qual o momento de execução? Existem vários momentos de execução. A gente vai usar um momento chamado de WP Enqueue Scripts. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma função WordPress chamada addAction, que a gente vai falar qual que é a ação que vai estar enganchando nesse momento de execução dentro dessa isca, né? Chama-se WP Enqueue Scripts. E qual é a função que a gente vai enganchar nesse momento do WordPress? É essa função que a gente acabou de criar aqui. Certo? Então o que está acontecendo aqui? Nós criamos a nossa função, carrega scripts. Dentro dela nós chamamos a função que enfileira a nossa folha de estilo, chamada template, que está nesse endereço aqui, ó, o caminho do template, /css /template.css. Ela não tem nenhuma dependência, a versão dela é 1.0 e ela é relativa a todos os tipos de mídia. A função addAction aqui, ela está adicionando uma ação dentro da execução do WordPress. Então a página do WordPress ela vai ser carregada e assim que ela for carregada, um dos momentos de execução vai se chamar WP Enqueue Scripts. É como se fosse uma isca, né, que o WordPress estaria usando. A gente vai jogar um anzol nela chamado carrega scripts, que é a nossa função que a gente criou aqui, tá? Essa função ela vai aderir, vamos dizer assim, nessa isca aqui. Ela vai enganchar, é como se fosse um anzol que vai enganchar o WP Enqueue Scripts e vai depois fazer com que a nossa folha de estilo seja carregada no momento específico do WordPress. Mas isso aqui não vai ser possível de acontecer se a gente não dizer dentro do nosso header, não criar uma funçãozinha chamada WP Head. Antes do nosso head terminar aqui, a gente vai ter que usar uma funçãozinha que ela cria esses momentos pra gente. A gente salvando aqui, vamos olhar então como fica o nosso site, né? Vamos carregar aqui nosso site. Bom, deu um erro aqui na linha 5. Vamos ver o que é a linha 5. Ah, já até sei que não é styles, é style. Voltando, carregando. Aqui, ó, carregou o nosso site com aquela marcação que a gente fez aqui. Se a gente for inspecionar aqui, a gente vai ver que, olha só, já carregou um monte de coisa que não tinha antes, ó. Script, blá blá blá, um monte de coisa. E vamos ver aqui, ó, nessa linha, tá vendo, ó, ele carregou nossa folha de estilos, template.css, todo o caminho aqui da nossa folha de estilos, colocou a versão 1.0 no final aqui, a mídia para todos. E agora a gente pode testar a nossa folha de estilos finalmente. Vamos colocar aqui uma regra para, por exemplo, nossa barra de topo lá em cima, que a gente criou, barra topo. Vamos deixar lá na cor vermelha. Vamos ver se dá certo. Barra topo. Vou colocar um background aqui vermelho. Vou colocar um height aqui para ele aparecer, né? 70 pixels, por exemplo. Vamos dar uma olhada, ver se ele fica vermelho. Olha aí,
ficou vermelho, funcionou então a nossa chamadinha. Bom, isso era tudo para essa aula. Na aula que vem nós vamos aprender como é que nós carregamos os nossos scripts aqui, nós carregamos o estilo, né? Na próxima aula nós vamos aprender como carrega os scripts e mais uma coisa, vamos aprender como que integra o Bootstrap dentro do nosso tema, coisa que as pessoas geralmente têm dúvidas, né? Nós vamos aprender isso, então não percam a próxima aula. Até lá!